Êxodo 16:4, 2 Coríntios 6, capítulo 5, versículo 6. Vamos orar. Pai, fala conosco através da tua palavra. Abre o nosso entendimento, porque entendemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então desperta a nossa fé, exorta-nos, fala o que nós necessitamos ouvir do Senhor. Dirige essa mensagem, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ler aqui 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6, está escrito assim: temos, portanto, sempre bom que? Ânimo. O que nós temos que ter sempre? Bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Diga graças a Deus. Olha que forte isso, né? Se tem uma coisa que Deus nos alerta, é que nós devemos sempre ter o quê? Bom ânimo. Jesus falou isso, que no mundo teríamos aflições, mas devemos ter o quê? Bom ânimo. Nós estamos, a Bíblia fala, ausente no corpo do Senhor. Nós entendemos que nós estamos ligados em Deus no Espírito, né? Estamos ligados na presença dele no espiritual. A Bíblia fala que no corpo, lá no versículo 6, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. A gente não consegue sentir Jesus fisicamente no corpo, mas no Espírito sim, e pela fé a gente sabe que Ele está aqui. A gente não precisa vê-lo com os olhos físicos para crer que Ele existe. A gente não precisa ver nada com os olhos físicos para acreditar que Ele é Deus. A gente não vive pelo aquilo que a gente vê, a gente vive pela fé. Amém? Pela fé. E quando a pessoa ela não é guiada por vista, mas sim pela fé, ela vence todas as batalhas. Sabemos que a direção de Deus é ter bom ânimo, é fortalecer o espírito. Nós não podemos estar aqui todos os dias na igreja, porque nós não temos culto todos os dias. Mas na sua casa você pode orar, dobrar o seu joelho, pedir a Deus para abençoar o seu dia, pedir a Ele para te encher da presença dEle. Você abre a Bíblia e fala: Deus, fala comigo lá na sua casa. Se alimenta, fortalece o seu espírito diariamente. Isso é muito importante, sim ou não? Para que de fato você possa se fortalecer e ter bom ânimo. Porque se eu não fortalecer o meu espírito, é impossível eu ter bom ânimo. Se eu não me preocupar de ter uma vida de oração e comunhão com Deus, vai ser impossível você ter bom ânimo. E aqui nessa palavra, a direção de Deus é essa: tenha bom ânimo. E o que o diabo quer tirar nisso? O nosso quer desanimar. Ele trabalha para isso, para fazer a gente olhar com os olhos físicos para o problema, para as dificuldades, para as lutas, para o homem, para que a gente venha o que? Desanimar. Eu pedi para você marcar em Êxodo, que fala do povo que estava no deserto, Êxodo 16. Olha o que Deus prometeu lá no versículo 4. O povo estava reclamando, o povo estava murmurando, mas Deus falou assim, ó, Êxodo 16, 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá o que? Diariamente a porção, para cada dia, para que o ponha à prova se andam na minha lei ou não. Amém? O que Deus falou? Eu vou enviar todos os dias pela manhã maná, pão, todos os dias.
E eu vou falar para o povo que eles não vão colher para outro dia, mas a porção diária tem que ser só para hoje. Pega só para hoje, porque amanhã eu vou prover de novo. Eu vou colocar o povo à prova, se eles vão obedecer a minha palavra ou não. Porque para obedecer a palavra tem que viver pela fé. É ou não é verdade? Não tem como obedecer a palavra vivendo por vista. Então Deus colocou a prova. O que Deus coloca à prova? A nossa fé. Deus primeiro nos ensina a viver pela fé. Nos ensina quais atitudes tomar em qualquer problema que a gente enfrenta. Quais atitudes nós devemos fazer diante de qualquer luta. E quando vem a luta, que é a nossa fé provada. Agora, todos nós enfrentamos deserto. Todos nós. E tem uma coisa que eu guardo no meu coração, já falei aqui. O deserto, ele vem para todo mundo. O que é o deserto? O dia mau, os problemas. O deserto com Deus, quando a gente temos Deus e enfrentamos o deserto, é uma preparação. É onde Deus nos capacita, onde Deus nos fortalece. É no deserto que a gente amadurece. No deserto com Deus a gente cresce. Deus nos prepara. Então o deserto com Deus é isso, uma preparação. Agora o deserto sem Deus é morte na certa. O povo aqui, infelizmente, eles escolheram a desobedecer a Deus, a murmurar, a reclamar. Então Deus falou, o que Deus falou para Moisés? Eu não vou com esse povo, eu vou até enviar um anjo, mas eu não vou. Não foi o que Deus falou? Porque esse povo é de dura cerviz, eu não vou com eles. Deus queria andar com eles? Queria, mas a desobediência, a falta de temor, o pecado fez que Deus não andasse com aquele povo. E se eu estiver no deserto, na desobediência, se eu ficar só reclamando da vida, murmurando de tudo, ingrato com Deus, Deus não vai estar comigo. Então o deserto, além de ser algo que vai durar, vai permanecer, eu vou morrer no deserto. Amém? O povo infelizmente ficou 40 anos no deserto, todos morreram no deserto. Somente Caleb e Josué entraram na terra, sim ou não? Prometido. Somente os dois. Porque eles falaram, nós escolhemos perseverar em seguir a quem? A Deus. Porque se Deus for conosco, se agradarmos a Ele, aqueles gigantes lá vamos devorar como pão. Não foi o que ele falaram? Foi isso que eles falaram. O povo falou, não, se a gente for lá, a gente vai perder. Se a gente for lá, vamos ser facilmente derrotados. Por que eles falaram isso? Porque vivem por vista, olhando para o gigante, para o problema, o tamanho da situação. Josué, que vive pela fé, e Caleb falou, eia, vamos e lutamos, porque certamente a gente vai vencer. E os dois entraram aonde? Na terra. Mas infelizmente, o povo era rebelde. O que hoje acontece? A mesma coisa. Tem muitas pessoas que infelizmente ela vê milagres como o povo viu. É claro que aquele povo, eles viram coisas extraordinárias. Você já imaginou ver o mar se dividir ao meio? Né? O povo atravessou no meio do mar, viu as águas se dividindo. Eles viram o próprio Deus ali, a nuvem com a glória de Deus caminhando na frente. Eles viam Deus enviar todos os dias pão do céu, carne durante a tarde. Eles viam Deus tirando água da rocha. O que a gente consegue ver no deserto? Nada. Tem alguma coisa no deserto? Nada, só sequidão. Então, se eles vivessem por vista, realmente eles iam duvidar de Deus. Eles iam olhar para o deserto e vão falar, não tem como sobreviver aqui. E foi o que eles acreditaram. Deus nos trouxe para morrer aqui. Olha a cegueira espiritual, né? Deus, ele nos trouxe para morrer aqui.
E uns falaram: vamos levantar um líder e voltamos para o Egito. Tem muitas pessoas que, infelizmente, ela está na igreja, Deus mostra milagres, Deus mostra que é com aquela pessoa, mas ela tem desejo de voltar para a velha vida, voltar para a vida antiga, a viver o que ela vivia antes de conhecer a quem? A Deus. Então, Deus deu a ordem: eu vou provar eles, vamos ver, eu vou enviar o pão, mas a minha ordem é: só colhem para o dia, não colhem para amanhã. O único dia que eu vou permitir escolher para 2 dias vai ser na sexta, porque o sábado eles vão guardar. Então eles colhem para a sexta e para o sábado, somente a sexta. Olha o que fala no versículo 5: dar-se-á que no 6º dia prepararão e colherão, e será o dobro do que colhem cada dia, ou seja, somente na sexta. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel, à tarde: sabereis que foi o Senhor que vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações, pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Versículo 8: prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vós queixeis contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra quem? Contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: diz a toda a congregação dos filhos de Israel: chegados na presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Enquanto Arão falava, a toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu aonde? Na nuvem. Diga a glória a Deus. Então o milagre aconteceu. O maná todos os dias, né? Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso que o pão é o pão de cada dia. Ou seja, não temos que ficar preocupados com amanhã. Jesus falou: não andeis ansiosos com amanhã, o que vestir, o que comer. Não se preocupe. Olha o pássaro, que ele não trabalha, mas o Pai Celestial cuida. Ou seja, nós temos que todos os dias confiar que o amanhã Deus vai prover tudo que a gente precisa em nome de... Mas o povo, infelizmente, não confiou. Lá no versículo 20, para a gente terminar, olha o que está escrito. Vamos ler no 19 primeiro. Ó. Disse Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Versículo 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bicho e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam, pois, amanhã após manhã, cada um o que podia comer, porque vindo o calor, o que? Se derretia. O que o povo fez? Vou colher para amanhã, para depois da manhã, para a semana inteira. O que der para me colher, eu vou colher. Quem sabe se Deus vai mesmo mandar amanhã, né? Eles duvidaram. Eles não confiaram em quem? Colheram para vários dias, vivendo por vista, né? Não vivendo pela fé, infelizmente. Não confiaram em quem? Em Deus. O diabo, ele faz isso, ele semeia a dúvida. A pessoa duvidar, ficar olhando para os problemas, para as dificuldades, e deixar de viver na fé, né? Confiando em quem? Então o que a palavra de Deus nos ensina? Sejamos gratos, tenhamos sempre bom ânimo, amém? Confiamos em Deus de todo o coração. O deserto vem, as lutas vêm, mas nós temos que crer que há um Deus, e se Deus estiver comigo, o deserto vai ser passageiro, amém? E vai servir para mim crescer, e depois do deserto
eu vou chegar aonde Deus prometeu as bênçãos dele na minha vida, em nome de... Agora, se for só de murmuração, desobediência, rebeldia, além de permanecer no deserto, a pessoa vai morrer no deserto. Jesus, ele mesmo foi levado ao deserto, e lá foi tentado, porque é no deserto que o diabo aproxima, sim ou não? É no deserto que o tentador sugere a dúvida, para a pessoa não confiar, para a pessoa duvidar, para a pessoa desistir, murmurar e até desejar a velha vida, até desejar voltar para a vida antiga, né? E muitos estão, infelizmente, voltando para a velha vida, deixando de buscar a presença de quem? De Deus. Mas aqueles que permanecem na fé, vivem pela fé, são recompensados, amém? Tem uma passagem que fala que Eliseu estava cercado pelos soldados da Síria, e o moço dele gritou: ah, Senhor, o que faremos? Aí Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Ele só está olhando com os olhos, pela vista, pelos olhos físicos, mas abre os olhos da fé. Ele viu anjos e carruagem de fogo ao redor de quem? De Eliseu. Amém? E esses olhos que a gente tem que olhar. Quando você sai daqui, o diabo vai armar cilada, mas você tem que crer que Deus envia anjos para te livrar. Deus envia anjos para te guardar, para batalhar em seu favor. Amém? Que maior é o Deus que está na sua vida do que aquele que é desse mundo. Maior é Deus na sua vida do que qualquer problema e deserto que você enfrenta. Amém? Quem toma posse dessa palavra, coloca no seu coração, em nome de Jesus. Tenhamos sempre o quê? Bom ânimo. Às vezes, quando a gente está cheio de luta, problema, a gente tem que respirar e buscar em Deus. Senhor, me fortalece, levantar a cabeça e ir para a batalha. Amém? Tem dias que são difíceis para todo mundo, sim ou não? Mas Deus nos alerta, tenha bom ânimo sempre. Amém? Bom ânimo para buscar a Deus, bom ânimo para orar, porque difícil é isso. Porque ter bom ânimo para orar no momento que está tudo dando certo, aí é mais fácil. Agora, ter bom ânimo para buscar a Deus com todo o coração e adorar de todo louvor no momento difícil, aí que você mostra que Deus é tudo na sua vida, que você é grato a Ele e derrama chuva de bênçãos. É na verdade? É no momento de dor, é no momento que estamos fracos, é no momento que está cheio de luta, que a gente tem que buscar a Deus com todo o bom ânimo, que aí você vai ver a resposta na sua vida. Amém? Não foi assim com o próprio Paulo e Silas? Eles podiam estar desanimados na cadeia. Ah, a gente foi açoitado, olha o que está acontecendo com a gente, fomos expulsos, ninguém quis ouvir a palavra, estamos presos. Ah, que desânimo. Foi assim? Não, levantaram as mãos e louvaram com todo o ânimo. Aí o poder de Deus desceu, sim ou não? Viver pela fé é isso, ter bom ânimo diante dos dias difíceis. Aí Deus, não tem como Deus olhar e não mudar o cenário da pessoa. Deus, ele olha com toda a vontade, todo o carinho, todo o amor, e derrama o poder dele sobre aquele que tem bom ânimo. Amém?